Então, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Link Mind. Hoje a gente trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Rafael, que ele é meu sócio na Primeland, e ele vai estar abrindo e desmistificando toda a parte de venda de imóveis, né? E toda a parte de financiamento hoje aqui para a gente. Então, vou liberar a galera para ir entrando aqui na aulão. Se você quiser, nos próximos, pode pedir para o nosso time de vendas que ele vai conversar com você, nosso time de consultores vai indicar para você estar entrando. Então, bora lá. Permitindo o pessoal aqui. Olá, tudo bem, Luana? Tudo bem. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Leonai? Tudo Fala, bem? Olavo. Tudo ótimo. Oi, Fabi, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Bem, graças a Deus. Olá, Paulão. Beleza, Paula? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Boa noite. Olá, Yara, tudo bem? Ok, voltou. Dá um tempinho para o pessoal ir entrando aqui, né? Pega uma caneta e come lá. Pega o caderno. Vocês comem lá na sala, ok? Uhum. Pessoal, só para dar um overview aqui. A gente vai esperando o pessoal entrar até umas 8h10, assim, para todo mundo poder participar. Então, a gente fica aqui. Qualquer coisa, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente já se aproveita para conhecer. Perfeito. A Yara, tudo bem, Yara? O Bruno tá aí, o Alex. Perfeito. Como eu estava falando, a gente vai esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Aí às 7h10 a gente já inicia. Aí a Fabi voltou. E aí, Fabi, encontrou o Luiz? O que achou? Encontrei, foi tão bom, foi ótimo. Nossa, ele deu aquela passada rápida. Acho que ele foi ver outras propriedades, aí ele tinha uma outra reunião com outro cliente, mas foi ótimo que ele, assim, teve lá para ver mesmo, né? E me viu descarregando piso, cimento de obra. Ele me ajudou, eu fiquei com dó, ele estava todo arrumadinho, calça jeans, camisa. Ah, não, a gente está aqui para fazer acontecer, tem que colocar a mão na massa mesmo. Faz parte, né? Quer trabalhar com obra, com casa, não colocar a mão na massa, não faz sentido, né? É verdade. Perfeito. A gente já viu que vou ter prejuízo. Então, realmente. Eu tava. Quando você começou a falar que eu comecei a fazer umas contas, eu falei, não, realmente ali é um caso assim, bem emblemático. Depois, se a gente puder abrir um dia, se permitir a gente abrir o caso e tal, e trazer para o grupo, é interessante. Porque, querendo ou não, tudo é aprendizado. Com certeza, vamos organizar assim melhor, né, a planilha, mostrar. Deixar baixar um pouco também entender o que aconteceu tudo, né? Realmente, porque teve assim, coisa de closing costs, vários números do lender, hard money. Eu acho que a gente vai falar de hard money hoje na aula, não vai? Hoje vamos falar de hard money, vai ser legal. Você pode trazer também essa experiência que você teve. O que eu digo? Na vida tudo tem um preço, né? Tem gente que vai pagar 100, 50, 100 mil, 200 mil para aprender errando. E tem gente que vai chegar aqui hoje, vai escutar a história da Fabiana, vai escutar
o Rafa, que vai ministrar para a gente, ele é meu sócio num outro empreendimento, na Prime Land, e já vai aprender e não vai precisar errar, entendeu? Então, tem gente que vai aprender com o erro dos outros, porque muita gente aqui já gastou dinheiro errando, e aí tá trazendo esse conhecimento aqui para a gente hoje, né? Então, isso vai ser muito bom. Verdade. Bora lá, deixa eu fixar aqui, Tá. deixa eu fixar o Rafael, e bora iniciar. Eu Pessoal, vou sair da câmera, viu? Só porque eu vou jantar, mas eu vou voltar depois para contar, dividir. perfeito. Perfeito. Pessoal, esse daqui que está na reunião comigo hoje, o nome dele é Rafael Nish, ele é meu sócio na Prime Land. Hoje eu tenho em conjunto com a Luana a Link Realty, que é focada para brasileiros nos Estados Unidos. E com o Rafael eu tenho a Prime Land, que é focada para brasileiros que estão no Brasil fazendo investimentos imobiliários também. E aí, hoje, qual que vai ser a ideia aqui? O Rafael ele tem um conhecimento muito amplo, tanto na área de venda de imóveis, quanto na área de alavancagem via hard money lender. Então, ele vai estar desmistificando, abrindo aqui os números, o jogo, para mostrar o potencial que a gente muitas vezes deixa na mão. Que um dos principais benefícios que tem nos Estados Unidos é realmente você estar capitalizando com o dinheiro do banco. Isso facilita muito. Apesar da gente, como brasileiro, já ter tem um medo, né, de, adquirir dívida, só que existem tipos de dívida, né? Existe a dívida boa e a dívida ruim. A dívida ruim é a dívida que você paga para pagar, você adquire essa dívida para comprar algum bem ou alguma coisa que não te dá um retorno. E a dívida boa é a dívida que você adquire para fazer mais dinheiro, ou seja, alavancar. Então você vai pegar 10 mil, com esse 10 mil você vai fazer 20 mil, 30 mil. Então essa é uma dívida boa, você está ganhando dinheiro no final. Então aqui a gente vai falar sobre essa dívida boa e como a gente realmente alavancar patrimônio e ter cada vez mais rentabilidade no nosso investimento, perfeito? Então vou deixar a palavra aí com o Rafael para ele ministrar essa aula, perfeito? Então, Rafael, obrigado aí por compartilhar essa data, disponibilizar seu tempo e bora. Fala, pessoal, boa cima. noite. Bom, então, eu sou sócio do Gustavo em outra operação, a gente também atua no ramo de real estate, a gente atua até um pouco mais no Texas, mas a gente atua na Flórida também. E nessa reunião de hoje, eu queria trazer para vocês toda a experiência que a gente já teve aqui. Literalmente, eu preparei uns slides para apresentar para vocês, eu vou trazer baseado assim em toda a nossa experiência de tentativa e erro já, de tudo que a gente já viveu, sabe? Vocês vão ver que eu vou ir bem a fundo em várias nuances e que aqui a gente aprendeu na prática mesmo, sabe? Que o que eu vou mostrar aqui é literalmente assim, é um conhecimento que só alguém que fez mesmo para falar para vocês e eu quero compartilhar isso com vocês para vocês não errarem também nessas coisas que a gente, digamos assim, aprendeu e errou no passado, sabe? Então, com nuances para vocês poderem, digamos assim, comprar, vender de uma forma muito mais prática também, não ter, digamos, uma perda de tempo, ou perda de dinheiro, ou qualquer custo que vocês não estavam esperando ali na operação de vocês, tá? A minha câmera está aqui, mas vocês estão aqui para mim, por isso que eu estou olhando para o lado. E nessa aula aqui, o que eu vou mostrar para vocês, tá? Basicamente, eu vou mostrar desde o momento que a gente vai vender um imóvel até o momento da venda de fato, tá? E eu vou mostrar isso para imóveis de tax deed, que é basicamente o foco da Link Realty hoje, porque a gente também já estou comprando alguns imóveis de tax deed, inclusive a gente está fechando a venda de um terreno que a gente está vendendo agora, eu vou usar ele como exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar desde o início, sabe? O quanto a gente arrematou, como foi o processo de venda, como que a gente montou o anúncio, quais são as palavras-chave específicas para usar o anúncio, como funciona o anúncio, onde que vende muito rápido, qual realtor escolher, qual plataforma anunciar, como funciona tudo isso, tá? Quais custos que foram da operação no geral, como foi o contato, como que é as ofertas, né? Então, por exemplo, eu estou vendendo um imóvel, um terreno, uma casa, seja o que for. Como geralmente chegam as ofertas dos realtors, como é que é o contato dos realtors entre eles. Então, basicamente, eu vou mostrar toda essa operação na prática para vocês, tá? Vou mostrar também como é que é o papel da Title Company, para o que ela serve. Eu sei que algumas pessoas aqui devem saber exatamente o que é uma Title Company, o que ela serve, mas algumas não devem. Então, antes de eu mostrar isso na prática, eu quero trazer uma teoria assim mais a fundo de como funciona a Title Company para vocês, tá? Porque geralmente nesse processo sempre tem uma Title Company, que é como se fosse um cartório, digamos assim, sabe? E depois que a gente passar por tudo isso, então a gente vai ver o que é uma Title Company. Eu vou mostrar na prática como que foi aqui o processo e como que vai ser para vocês também quando vocês comprarem um imóvel de tax deed
e venderem eles, sabe? Qual processo vocês vão passar. E vou dar várias dicas para otimizar o tempo de vocês e vocês não terem errinhos, assim, digamos, nesse meio, na hora do closing. E depois eu vou falar também sobre hard money lenders, porque a gente trabalha bastante com isso, tá? A gente acaba executando flippings, que a gente consegue pegar, digamos assim, uma alavancagem bem alta, às vezes até 90% do valor a gente consegue financiar. Eu vou explicar como é que é na prática, tá? O que é o hard money lender, como que é na prática, quais são as taxas, como funciona a dinâmica com eles, como que é a comunicação, eu vou mostrar tudo isso, tá? Para você ter uma noção bem mais prática. E conforme eu vou mostrando, apresentando, eu vou parando para perguntar se alguém tem uma dúvida e tudo mais. E daí eu acho que vocês podem, simplesmente, quando eu fizer isso, vocês podem... eu não sei como é que funciona a dinâmica aqui, Gustavo, Luana, se vocês geralmente fazem como... tem uma regra para... O que eu gosto de fazer para a gente ter uma dinamicidade maior? Conforme forem surgindo as dúvidas, já vão mandando ali no digitado, no chat aqui do lado, e aí, conforme ele for dando essas paradas e abrindo para dúvidas, aí eu leio aqui o que tiver ali no chat, para a gente conseguir progredir. Senão a gente fica perguntando, e aí vai ficar 3 horas aí de reunião, e quinta-feira, né, a gente sabe como que é, para não acabar muito tarde, perfeito? Então Fechou, pode prosseguir, perfeito. Rafael. Então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui. Primeiramente, essa semana eu estava em viagem e tudo mais, então eu fiz os slides, mas não ficou, digamos, na estética absurda que eu gosto, mas tá tranquilo, dá para entender completamente. Eu vou compartilhar minha tela e vou começar a explicação, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui para ver se foi. Aí, tá dando para ver? Sim, perfeito. Fechou. Agora, no início, a gente vai começar com a teoria, tá? E, principalmente, como que funciona uma title company no mercado imobiliário, tá? Porque é de suma importância que todo mundo entenda o que é uma title company, como que é o papel dela, e também, geralmente, para imóveis de leilões, a title company tem algumas nuances diferentes na hora do close, então eu já vou trazer a teoria para vocês. E depois que a gente terminar essa teoria, a gente vai para a prática, que eu vou mostrar o passo a passo para vocês, que a gente pegou de um terreno que a gente arrematou em leilão, e a gente está vendendo ele agora, como que foi o processo inteiro, todas as ferramentas, tudo que a gente fez, como foi a oferta, o contrato, mostrar tudo, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiramente, o que é uma title company, tá? Para quem não conhece. A title company é uma empresa especializada em pesquisar, verificar e garantir que o título da propriedade esteja limpo para ser transferido para o comprador. Então, basicamente, o que acontece, tá? A title company é basicamente uma empresa, ela é uma empresa privada, que a gente, no caso, está contratando para fazer o closing, e ela basicamente garante o quê? Ela garante que não vai haver, entre aspas, golpe entre o comprador e o vendedor. Porque o que ela faz, tá? Ela vai fazer um title search. O que é esse title search? Ela vai fazer uma pesquisa histórica, uma diligência, tá? Assim como vocês fazem, vocês aprendem aí como fazer uma diligência dos imóveis de leilões, a title company sabe fazer exatamente a mesma diligência, entendeu? Então, ela vai fazer um title search completo para ver se não tem nenhuma dívida oculta, alguma coisa no passado e tudo mais, para ver se tem alguma pendência daquele imóvel, porque se tiver, ela vai pedir para o vendedor, quem está vendendo imóvel, para quitar essa dívida, sabe? Ou ela vai, se o vendedor não quiser fazer isso, ela vai alertar o comprador, ó, tem essa dívida no imóvel, vou dar um exemplo, né? Digamos, tem uma dívida de $3 mil de HOA nesse imóvel, e o vendedor não quer pagar. Então, basicamente, tem duas opções. Ou você tem a consciência que tem essa dívida e você vai assumir ela quando comprar, o comprador, isso, ou basicamente cancela a operação de compra e venda porque o vendedor tem uma dívida ali e ele não quer pagar, sabe? Então, toda essa parte da title search é executada pela title company. Ela vai verificar exatamente todas as dívidas, tudo o histórico da propriedade, porque o que acontece, tá? Depois que ela faz isso, ela vai, com o imóvel estando, entre aspas, limpo, sem nenhuma dívida, ela vai poder gerar um title insurance, tá? Que a gente já vai chegar o que é isso, que é basicamente um seguro do título. Que como é que funciona, tá? Pensa assim, no momento que a gente está comprando ou vendendo um imóvel que não é por leilão, tá? Um processo de compra onde tem uma title company, porque quando a gente arremata do leilão, não tem title company no meio. A gente vai lá no site do condado, se for online no leilão, e basicamente a gente arremata e a gente adquire a propriedade as is, que é literalmente como ela está. Então, basicamente, se ela tiver alguma dívida de, por exemplo, algum mortgage, algum HOA, alguma dívida code enforcement, seja o que for, sabe? E a gente fez nossa diligência e por algum motivo a gente sabe que tem aquela dívida, a gente assume ela, entendeu? Não tem nenhuma seguro ou garantia que
a gente vai ter, assim, como é o caso da Title Company, tá? Então, como é que funciona aqui para a gente esclarecer um pouco mais, né? A Title Company, ela é literalmente uma empresa que vai intermediar o seller e o buyer, o vendedor com o comprador. Então, ela vai dar segurança para o seller que ele não vai tomar um golpe do buyer, de, por exemplo, o buyer quer comprar um terreno nosso por $50 mil, por exemplo, tá? O buyer, quando for comprar o imóvel, ele vai depositar esses $50 mil na conta da Title Company, porque a Title Company ela tem uma conta bancária que se chama Escrow Account, que é uma conta de custódia, e o buyer nunca vai transferir o dinheiro direto para o seller. Vai cair primeiro na conta da Title Company. Então, ele está totalmente assegurado que ele não vai tomar nenhum golpe, e também o seller está assegurado que, por exemplo, o buyer, que ele não vai ter que passar todos os documentos, a escritura, sem o buyer ter pago, tá? A Title Company, ela vai cuidar dessa operação para tanto o buyer e o seller terem a segurança dessa operação como um todo, tá? Então, basicamente, ela garante para o seller que o buyer vai pagar e o dinheiro vai estar na conta, e ela garante para o buyer que a propriedade vai estar limpa de dívidas e ele não vai assumir nenhum, digamos, pepino assim, sem saber, entendeu? E daí o que acontece, tá? Nessa operação toda da Title Company, tem uma entidade chamada underwriter, tá? Que é basicamente uma instituição, que é geralmente uma seguradora, que é essa instituição, essa seguradora que vai emitir a apólice do seguro de título, que vai emitir o Title Insurance, tá? Porque o que acontece? Tem grandes underwriters dos Estados Unidos, como a First American Title Insurance Company, a Fidelity National Title, tem várias que são bem famosas, são bem grandes, sabe? Mas o que acontece, para vocês entenderem um pouco mais na prática, é o seguinte, tá? Então, a gente tem a Title Company, e a Title Company, ela fez o Title Search, ou seja, ela fez a pesquisa inteira da propriedade para ver se tem alguma dívida oculta, seja o que for. Digamos que a propriedade esteja limpa, tá? Então, a Title Company não encontrou nada, a propriedade está limpa. O que acontece? Não é a Title Company que vai emitir esse Title Insurance, esse seguro do título, tá? Quem vai emitir isso é uma seguradora. Então, pensem o seguinte aqui, tá? Em cima da Title Company tem uma seguradora. Então, a Title Company é literalmente só uma empresa que o serviço dela é intermediar e fazer o buyer e o seller terem segurança na hora da transação de compra e venda de imóvel e fazer o Title Search. No momento que a Title Company fez o Title Search, ela envia essa pesquisa, né, para a seguradora que tá acima dela, e a seguradora, com base nisso, vai gerar o Title Search, que é o seguro do imóvel, tá? E o que é esse Title Insurance, basicamente, tá? Esse seguro do título. Basicamente, esse Title Insurance vai ser um seguro, vai ser um seguro do título para o novo comprador, tá? Porque o que acontece? No momento que a gente compra um imóvel e é gerado um Title Insurance, o comprador, ele tem total segurança que do que aconteceu naquele imóvel pro passado, ele não tem nenhum risco. Então, por exemplo, ele não tem risco que algum antigo proprietário de muito tempo atrás do nada apareça querendo meter algum processo, falando que a propriedade é dele, essas coisas. Não, esse Title Insurance garante ele que ele não vai ter esse risco e também garante ele que não tem nenhuma dívida pendente na propriedade no momento que ele assumiu. E daí, no momento que ele assume para frente, daí é com ele, sabe? Então, daí os custos de manutenção do imóvel, por exemplo, HOA, property tax, é tudo com o novo proprietário. Então, como eu falei, o Title Insurance é um seguro que protege o comprador e também o banco, né, contra problemas com o título da propriedade. Então, o que acontece? Depois eu vou mostrar a dinâmica de hard money lender, como a gente consegue financiamento para as operações. E no caso dos leilões, não tem como a gente geralmente utilizar hard money lender diretamente, tá? Porque o que acontece? O lender, hard money lender, é como se fosse uma instituição privada, como se fosse um banco. E esse Title Insurance é o que traz segurança para os bancos financiarem, entendeu? Porque pensa o seguinte, geralmente o banco, ele vai financiar um imóvel e ele vai pegar aquele imóvel como colateral, que é o quê? Se a pessoa que está solicitando o financiamento não pagar, ficar inadimplente, o banco vai pegar o imóvel para ele e vai executar. Só que imagina, por exemplo, o banco financiar um imóvel que não foi garantido, não teve um Title Search, nem um Title Insurance garantido que ele está livre de dívidas. E daí depois o banco descobre que esse imóvel teve uma dívida de $100 mil oculta.
Então, os bancos, eles nunca financiam um imóvel que não tenha title insurance, praticamente, entendeu? É tipo assim, eu nunca vi na minha vida. Então, como eu falei aqui, o title insurance, por que ele é importante? Ele evita que o comprador perca o imóvel ou tenha que arcar com prejuízos financeiros por falhas anteriores do título, e é um requisito obrigatório em praticamente todos os financiamentos, tá? Então, qualquer pessoa, tá? Então, mesmo que vocês, por exemplo, se vocês adquirirem um imóvel no leilão, não teve, não está em insurance nem nada, porque é no leilão, né? Então é as is, mas no momento que vocês forem vender o imóvel, se ele tiver alguma dívida oculta, a Title Company não vai emitir o Title Insurance junto com a seguradora, e se o comprador do nosso imóvel que a gente está tentando vender quiser financiar, ele não consegue, entendeu? Ele não consegue nem comprar, praticamente. Então, por isso que é importante a gente sempre ter, digamos assim, comprar, quando a gente for vender o imóvel, o nosso imóvel está, digamos assim, com o título limpo, porque não vai passar digamos assim, pela Title Company se não tiver, sabe? Vai ficar, tudo isso que eu tô falando vai ficar bem mais claro na prática, tá? Aqui a gente tá com bastante teoria, sabe? Às vezes é um pouco maçante até, mas depois na prática eu vou mostrar e vai começar a ficar bem claro para vocês, tá? Então, o papel do Title Insurance é literalmente proteger contra problemas no passado, como, por exemplo, erros nos registros públicos, herdeiros desconhecidos que possam reivindicar o imóvel. Até uma coisa que eu recomendo para vocês é que quando vocês forem adquirir algum imóvel de leilão, nesse sentido, vocês olhem no Public Records ou no Appraisal para ver qual que é a cadeia de antigos donos daquele imóvel. E por que eu falo isso, tá? Digamos que vocês olham a cadeia e na cadeia teve o último dono do imóvel, ele comprou o imóvel e foi o título emitido, né? A escritura emitida foi um warranty deed. O que é o warranty deed? É basicamente um título segurado, ou seja, daquele título para baixo está totalmente assegurado. Agora, se o comprador ele pegou e comprou, o último comprador que está perdendo o imóvel no leilão, por exemplo, é um quit claim deed ou um special warranty deed, que é como se fosse um título que não é totalmente limpo, tomem cuidado, porque esse título pode dar algum problema no passado, entendeu? Então, vocês vão ter que fazer uma análise um pouco mais aprofundada para não ter nenhum erro nesse sentido. Então, para ficar mais prático e claro, agora aqui eu trouxe um exemplo, tá? Imagine que alguém compra uma casa em um bairro valorizado por $350 mil. 3 anos depois, um herdeiro aparece com documentos comprovando que nunca autorizou a venda feita por um familiar, por exemplo, um irmão ou primo, e que a assinatura na escritura era falsificada. Qual que é o resultado disso? O herdeiro entra em processo na justiça pedindo o imóvel de volta e o juiz decide a favor do herdeiro, e o comprador precisa devolver a propriedade. Ou seja, se o nosso imóvel não tiver, por exemplo, se a gente for comprar através do método convencional ou for fazer a análise errônea na hora de comprar o leilão e não tem um title insurance, e acontece, por exemplo, um caso desse, eu sei que é raro, mas pode acontecer, esse herdeiro, como nesse exemplo, ele vai ter o direito de, digamos, pegar o imóvel de volta para ele, entendeu? Então, por isso que é importante a gente ter um title insurance, pegar e fazer a operação da forma correta, tá? Então, se o comprador tinha um title insurance, o seguro vai acabar cobrindo todos os custos legais de advogados, taxas judiciais, que é um absurdo de caro nos Estados Unidos, e até o reembolso total do valor investido na compra, tá? Caso o herdeiro queira pegar de volta. E se o comprador não tinha um title insurance, ele perde o imóvel e o dinheiro que ele gastou, né? Ele vai perder os $350 mil que ele comprou a casa e vai perder a casa também, tá? Porque ele não vai ter nenhuma proteção e não tem reembolso e é um prejuízo total, beleza? Então, tem 2 tipos de apólice que são emitidas no title insurance, geralmente, tá? Que é owner's policy, que é o seguro do comprador. Então, esse seguro é basicamente um seguro por comprador que está adquirindo imóvel. Então, vai proteger o novo proprietário contra a perda do imóvel, disputas legais e uma série de coisas. E também, quando tem um financiamento no meio, né? Também é emitido um lender's policy, que é um seguro por banco, né? Então, vai proteger o banco que está financiando aquele imóvel que está sendo adquirido contra problemas com o título que possam afetar a garantia do empréstimo. Então, geralmente tem esses 2 tipos de apólices que existem, tá? Se não tiver financiamento no meio, vai ser só emitido o owner's policy, que é para o comprador. Se tiver um financiamento no meio, algum banco está financiando aquela compra do imóvel, vai ter o lender's policy também, tá?
ambas são emitidas e pagas uma única vez no closing. Então, não tem mensalidade, não tem renovação. Na hora do closing, vai ser pago tudo uma vez só. E para quem não sabe o que é closing, né? Closing é o momento final da transação imobiliária, onde o comprador se torna oficialmente o proprietário daquele imóvel, né? Então, ocorre todas as etapas, já teve a oferta aceita, o contrato de compra e venda já foi assinado, já foi enviado para a Title Company, a Title Company já fez a pesquisa, que é o Title Search, ela já pegou a pesquisa, viu que está tudo certo com o imóvel, já mandou para a seguradora, que vai emitir o Title Insurance, e depois que está tudo certo, geralmente tem um dia que é o definido o dia do closing, né? O closing day. Nesse dia é onde a Title Company vai solicitar que o novo comprador faça uma wire transfer, né? Uma transferência bancária com o valor da compra do imóvel e vai finalizar. Daí tem uma série de assinaturas de documentos e tudo mais, e daí vai ser finalizado de fato a compra e venda desse imóvel, né? Então, depois que for finalizado, o comprador vai receber vai receber o título, o nome dele, vai receber tudo certo, e o vendedor vai receber o dinheiro, a parte do dinheiro dele, já descontar todos os custos, né? Então, geralmente, quando o dinheiro está na Title Company, a Title Company, ela mesma já pega e já passa para a comissão do Realtor, para o Realtor, já passa o custo de não sei o que para outra pessoa, entendeu? E ela só dá o dinheiro final, líquido do vendedor para ele, entendeu? Então, vamos lá, documentos importantes no closing, né? Então, tem o Close Disclosure, que detalha todos os custos e taxas da transação. Isso aqui deve ser enviado ao comprador 3 dias antes do fechamento. Então, o que acontece? Esse documento, a Title Company, por ela ser uma empresa privada, né? No caso, é uma empresa que ela está ali com fins lucrativos, ela está cobrando um custo, ela tem um custo para fazer toda essa operação, essa intermediação de compra e venda e de Title Search. E, geralmente, alguns dias antes do closing, ela vai gerar esse documento, que é o Close Disclosure, e vai mandar para a gente ver todos os custos que ela vai ter da operação dela, né? Geralmente não é muito caro, tá? Mas é uma coisa ali, geralmente $1.000, $1.200, depende do valor do imóvel também, tá? Tem a escritura, né, que é o deed, o documento que transfere oficialmente a propriedade. Tem também a parte no documento de mortgage, se houver financiamentos, né, que é a promessa de pagamento e garantia do imóvel ao banco. Tem o Title Commitment também, que é tipo um documento emitido pela Title Company com os termos e condições da apólice do seguro. E tem o Alta Statement, que é usado em transações comerciais ou quando não há financiamento, mostra crédito e débito. Mas esse aqui é bem mais difícil de aparecer, tá, pessoal? Agora, vamos entender o processo de uma Title Company etapa por etapa, tá? Só para ficar mais claro, assim. Como é que funciona aqui? Agora, para a gente trazer na prática, para a gente entender tudo isso, como é que funciona o closing em imóveis de leilões, né? Então, tem imóveis de tax deed e tem imóveis de foreclosure, né? Imóveis de tax deed, o que são? São imóveis leiloados pelo governo, geralmente pelo CAURI, devido a um pagamento de impostos. Então, o que acontece? Qual que é o problema disso? A transferência de propriedade, nesses casos, não vem com uma cadeia de título completa, o que dificulta a emissão de seguro de título. O que acontece, tá? Geralmente, quando a gente compra um imóvel em leilão, por a gente comprar ele as is, ou seja, o leiloeiro, que no caso é o condado, não dá nenhuma garantia para a gente que aquele imóvel está limpo, né? Porque, por exemplo, a gente pode comprar um imóvel e nós mesmos temos que fazer a diligência dele, temos que fazer a pesquisa para ver se não tem nenhuma dívida oculta, se tem algum problema na cadeia de antigos donos, seja o que for. E, por exemplo, assim, como no leilão a gente compra o imóvel como ele está, basicamente, quando a gente compra o imóvel leilão, ele vem com o título de tax deed, tá? Ele vem geralmente com o título sujo, entre aspas, ou seja, o título não está limpo. E a gente precisa limpar esse título antes de poder vender ele. Porque se a gente não limpar esse título, a gente não vai conseguir vender ele. Entendeu? E, basicamente, aqui, então, o desafio para o closing, nesse sentido, né, quando a gente compra um imóvel de leilão, de tax deed, a maioria das title companies não emite o title insurance diretamente nesses casos, pois os underwriters, que são as seguradoras, não consideram um título seguro sem ações corretivas legais. Porque pensa o seguinte, a gente adquiriu um imóvel de leilão. Claro, a gente aqui
pô, tem a Link Realty que dá toda a parte de mentoria, consultoria para vocês aí, ensinando a fazer a diligência correta, de como adquirir imóveis, como fazer toda a pesquisa antes para não ter nenhum problema e tudo mais, sabe? Só que, como a Title Company não sabe que, por exemplo, assim, vocês fizeram a diligência e está tudo certo com o imóvel que vocês adquiriram. É o imóvel de leilão, e basicamente o que acontece nesse caso? A gente tem que fazer um processo, quando a gente adquire um imóvel de leilão, de limpar esse título antes de poder vender ele, tá? Eu vou mostrar tudo para vocês, não é um bicho de 7 cabeças, é bem fácil, tá? É difícil quando tu não sabe o caminho, mas eu vou mostrar para vocês aqui, vai ser bem tranquilo nesse sentido, tá? E geralmente são 2 caminhos que a gente tem para poder limpar esse título, tá? Tem 2 caminhos. O primeiro é fazendo um Quiet Title Auction, tá? Que é basicamente o quê? É um processo que a gente vai entrar, vai dar um processo que a gente vai, um judicial, geralmente é feito por um advogado, um lawyer, tá? Ele geralmente demora de 3 a 6 meses, então geralmente uns 3, 4 meses que ele demora, e basicamente esse processo, o que acontece nesse processo, tá? De Quiet Title. Basicamente, vai ser, no momento que é iniciado ele, todos os antigos donos são notificados novamente que aquele imóvel foi adquirido no leilão e que, digamos assim, e se alguém tiver se os antigos donos, algum deles tiver alguma coisa para, digamos assim, solicitar ou querer ir contra essa compra no imóvel, eles têm um prazo, geralmente de 30 dias, para notificarem, entendeu? E basicamente, alguém está compartilhando tela aí. Spring New. Começou a compartilhar, vamos ver. Agora saiu. Aí, tá. Tá, voltou. E o que acontece, tá? O Quiet Title Auction, então, ele é um processo que ele vai comunicar os antigos donos, e basicamente os antigos donos vão ter um prazo para, se eles tiverem alguma questão ainda para solicitar, para, digamos assim, retornar a propriedade para eles, que eles falarem que tem alguma coisa errada e tudo mais, eles vão ter esse prazo, e no momento que passou esse prazo, eles não têm mais direito a nada. Daí vai ser emitido esse Quiet Title, que é basicamente um documento, e esse documento daí limpou o título, porque agora a cadeia de antigos donos foi limpa, e com esse Quiet Title, as Title Companies, daí sim, elas vão ter segurança para poder gerar um Title Insurance, entendeu? Só que o que acontece, tá? O Quiet Title é muito mais utilizado, geralmente, para imóveis de casas e apartamentos, se necessário, tá? Depende de cada caso. E ele, geralmente, é um pouco mais caro, né? Porque como envolve advogado no meio, e advogado nos Estados Unidos é caro, ele geralmente custa uns $2.000, $3.000. Depende muito, né? Sendo bem sério com vocês, eu já... É muito de pegar e ficar ligando, tá? Para vários advogados e cotando, porque eu já liguei, teve advogado que cobrou $2.000 e teve advogado que cobrou $100.000. Literalmente $100.000 o cara cobrou. Num imóvel que era 50 mil, né? Não tem nenhum sentido, mas beleza. Enfim, é um processo que realmente demora uns 3, 4 meses, tá? E ele é mais comum em casas e apartamentos, que se precisar, tá? Claro, cada caso é um caso, tem que ver se precisa ou não, porque às vezes não é necessário fazer o Quiet Title, depende muito. Mas tem outro tipo de processo para limpar os imóveis também, que é fazendo um Certification of Title, tá? Que o que acontece? Basicamente, vou dar um exemplo para vocês, tá? Esse Certification of Title, existe algumas Title Companies específicas nos Estados Unidos inteiro que elas são especialistas em imóveis de tax deed. E basicamente o que elas fazem? Quando a gente for vender o nosso imóvel e a gente for escolher essa Title Company para nos representar e fazer o closing para a gente, essa Title Company, ela já vai fazer esse Certification of Title, que é um documento onde a própria Title Company vai fazer uma pesquisa densa no imóvel, e se tiver tudo ok, ela vai dar o seguro dela, e com isso é possível gerar o Title Insurance com a seguradora, tá? E a vantagem de fazer esse Certification of Title é que geralmente ele é mais barato, tá? Geralmente é em torno de $1.000 a $1.800 no máximo, e também ele é mais rápido. Geralmente em torno de 20, 30 dias já é feito esse Certification of Title. E ele pode ser feito em simultâneo com o close. Então, vou dar um exemplo. Digamos que a gente adquiriu um terreno no leilão,
ele é muito bom para terrenos, tá? Porque geralmente terreno é mais barato. Então a gente adquiriu um terreno no leilão, a gente quer só vender rápido ele, por exemplo, tá? Que nem foi o que a gente está fazendo com um cliente agora que eu vou mostrar depois para vocês. E a gente pegou e já quer vender rápido. E a gente já pegou, anunciou e chegou uma oferta e a gente já assinou o contrato de compra e venda e mandou para a Title Company, para essa Title Company específica, que é especialista em imóveis tax deed. E essa Title Company, ela mesma, durante o período de closing, que demora umas 3, 4 semanas, ela vai fazer toda a pesquisa, vai gerar esse Certificate of Title, e na hora que a gente for fazer o closing, vai ser possível emitir o Title Insurance e concluir a venda, porque o título foi limpo. Beleza? Então, só para ficar mais claro visualmente falando, né? Então, como é que funciona? Vai ter a Title Company, tá? E a Title Company, ela vai fazer o quê? Ela está intermediando o buyer e o seller. Ela vai ter também esse clear to sell, que o seller vai pagar para a Title Company fazer. E com esse clear to sell, que é esse ou Certificate of Title, as Title Company geralmente têm esses dois nomes. Com esse documento, a Title Company vai conseguir gerar o seguro com a seguradora e vai conseguir finalizar essa transação de imóveis, tá? Só para falar para vocês, se vocês arrematarem, por exemplo, um terreno no leilão tax deed, botarem para anunciar, chegou uma oferta e vocês enviarem tipo, assinarem o contrato de compra e venda e mandarem esse contrato para ser iniciado o closing por uma Title Company aleatória que não é especialista em imóveis de tax deed, por exemplo, quando ela começar a fazer o title search, ela já vai perceber que é um imóvel que foi adquirido tax deed e ela vai exigir um quiet title ou esse documento aí, entendeu? E daí vai travar o closing de vocês. Então, é uma coisa que é bom vocês já ficarem atentos, digamos assim, né? Que imóveis de leilões, principalmente tax deed, é necessário limpar o título. Sim, e o que eu gosto de falar também, ô Rafael, é que tem que ter as title companies de confiança para você trabalhar. Porque tem title company, assim como o Realtor, assim como diversos profissionais, que eles não entendem nada sobre leilão, então eles têm medo do leilão. Por isso que hoje, tanto na consultoria quanto no nosso modelo hands-off, a gente realmente trabalha já com esses parceiros, tanto advogado quanto title company, para fazer que o closing seja mais rápido. Porque senão você vai pegar um realtor que ele vai falar que não dá para vender, você vai pegar uma title company que vai pedir um quiet title, que é 3, 4 mil, num terreno que é 10 mil, então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Isso, exatamente. Perfeito. Pode continuar, Rafael. Até só para fazer agora, explicar um pouco mais na teoria o que é esse Certificate of Title, tá? O quiet title é uma ação judicial, que vai entrar um processo através de um advogado, vai demorar uns 3, 4 meses para limpar o título. Esse Certificate of Title é uma certificação de análise profunda do histórico do imóvel realizada por empresas privadas, ou seja, então não é judicial, é uma empresa privada, que são essas title companies especialistas em imóveis técnicos que vão fazer essa pesquisa e elas vão mostrar que não tem nenhum risco no título através dessa pesquisa. E com essa pesquisa, vão ter algumas seguradoras que vão aceitar isso. E essas seguradoras que vão aceitar essa pesquisa, esse Certificate of Title, vão gerar daí o Title Insurance, mesmo sendo um imóvel de leilão, porque essa pesquisa privada é o suficiente. Ali a pergunta que é como saber em qual Title Company usar, eu vou mostrar depois, vou passar o contato das melhores aqui que eu já usei aqui, tá? Eu vou mostrar na prática. Então, eu já até botei ali o telefone, e-mail, a pessoa que eu falei, entendeu? Até uma coisa bem importante que o Gustavo falou, que eu vou mostrar depois para vocês, tá? É que o que acontece? Cara, vocês estão ali nos Estados Unidos, vocês conseguem ver na prática. Por exemplo, tem pessoas aí, americanos, que tem empresas que a comunicação é muito boa, eles respondem rápido e é tudo perfeito, e tem uns que tu fica, meu Deus, não tem nem como, não faz nenhum sentido, assim, a pessoa não responde, parece que a pessoa não quer trabalhar, não quer vender, não quer ganhar dinheiro, né? Então, geralmente, a gente já testou várias title companies, e daí a gente, digamos assim, a que eu vou mostrar para vocês é uma que responde rápido, que as pessoas são tranquilas, respondem, fazem um trabalho bem feito, e também o custo, digamos assim, o valor é um valor, digamos assim, baixo, né? Custo-benefício. Então, alguns pontos que eu levo em consideração para poder avaliar se uma empresa é boa ou não, né? Nesse sentido. Então, o Certificate of Title é um certificado gerado
que é emitido por uma empresa privada, que é geralmente essas title companies específicas para tax deed, e o quiet title, como eu tinha falado, daí sim é uma ação judicial, tá? Para declarar oficialmente que o comprador é o proprietário legal e que nenhuma outra parte pode contestar o título, né? Então, vai ter a contratação de advogado, petição à corte solicitando ação, a notificação de possíveis partes interessadas, que são os antigos donos, a decisão do juiz após o prazo legal e registro do julgamento como parte do título, né? Então, é um processo, porque ele é mais caro, né? Envolve advogado e processo judiciário. Então, é mais para, geralmente, casas e apartamentos, dependendo, tá? Tem vezes que não é necessário. E uma coisa interessante, deixa eu ver aqui qual a pergunta. Peraí, deixa eu abrir aqui. Então, ter um certificado of title não garante que a seguradora irá emitir o title insurance. Aí que tá. O certificate of title, o que geralmente acontece? Essas empresas que fazem esse certificate of title, geralmente eles já têm a seguradora que aceita o certificate deles e já indica essa seguradora, entendeu? Então, o que acontece, tá? Geralmente são duas empresas que geram o certificate of title. Tem empresas que elas só geram o certificate of title, mas elas não são title company, e tem empresas que são title company e fazem isso. Então, essa title company, quando é uma empresa que ela já é uma title company, ela já vai fazer o closing, ou seja, ela já vai fazer o certificate of title, e como ela é uma title company, ela está fazendo o closing, ela vai já tocar para uma seguradora dela que ela sabe que aceita. Deu para entender um pouco ou não? Ficou um pouco confuso. Para a Eloana. Deu para entender a dúvida, Eloana? Ficou um pouco confuso. Eu posso explicar um pouco melhor. Consegui entender. E vocês têm recomendação depois dessas title companies que já fazem todo esse processo de uma vez só? Sim. Inclusive, de várias que a gente tem em contato, é a que eu estou usando agora, inclusive, tá? E realmente é muito bom. Eu vou passar para vocês ali no final depois, porque eu vou mostrar na prática como é que vai ser todo o processo aqui. E o José perguntou qual a diferença entre quiet title, certificate of title e warranty deed, tá? Então, vamos lá. O quiet title, para a gente capitular, é uma ação judicial. Então, a gente vai ter que contratar um advogado, a gente vai ter que ligar para um escritório de advocacia, e esse advogado vai entrar com um processo na corte, onde, basicamente, esse processo, nesse processo vão ser notificadas todas as partes interessadas naquele imóvel que a gente está querendo limpar, né? Então, porque o quiet title é o quê? É basicamente uma limpeza do título, tá? Título do imóvel que a gente adquiriu no leilão. Então, todas as partes interessadas nesse imóvel, ou seja, geralmente os antigos proprietários ou antigos credores, eles vão ser notificados. E daí, nesse processo, vai ter um prazo de alguns dias para essas pessoas que foram notificadas entrarem em contato e, digamos assim, se eles tiverem alguma coisa para ainda querer pegar de volta o imóvel, alguma contestação, eles vão ter esse prazo para fazer isso. Se nenhum deles que foi notificado fez alguma notificação, uma contestação nesse prazo, subtende-se que, basicamente, eles não têm nada a falar e o juiz vai emitir esse quiet title, que é basicamente um documento que daí vai estar assegurando que o título está limpo. Isso é o quiet title, tá? O certificate of title é basicamente como se fosse um quiet title, mas não envolve advogado. Envolve uma empresa privada que vai fazer uma pesquisa do título e vai garantir, essa empresa vai garantir que está tudo certo, tá? Esse certificate of title geralmente é mais usado em imóveis de tax deed, que são arrematados de tax deed. E o warranty deed, o que é o warranty deed? No momento que a gente, digamos assim, vou dar um exemplo, tá? A gente arrematou um imóvel, um terreno, no leilão tax deed e a gente está vendendo ele. E daí a gente foi lá, aceitou uma oferta, mandou para uma title company, a title company fez o certificate of title, com isso foi possível gerar o title insurance e o imóvel foi concluído. Quando existe uma transação de compra e venda, onde foi emitido um title insurance, o comprador, quem comprou da gente, o título dele, desse novo imóvel, é um warranty deed, que é o quê? O que significa o warranty deed? É basicamente a escritura foi segurada, tá? Então, a escritura, o que acontece? Esse warranty deed quer dizer que essa escritura foi segurada e quer dizer que tudo que aconteceu desse warranty deed, nesse momento dessa compra, para trás, já não importa mais, porque aqui, nesse momento, ela foi assegurada. Eu não sei se o Gustavo também tem algum exemplo mais didático para dar nesse sentido, porque são vários nomes, né? Então, às vezes, pode dar uma confundida um pouco.
Quer falar alguma coisa, Gustavo? Ou posso seguir aqui? A Fabiana levantou, pode falar, Fabiana. Tá, obrigada. Eu acho que eu fiquei um pouco confusa na questão do Certification of Title, porque, ok, o Title Company, eles fazem toda essa pesquisa para assegurar já, certo? E ela também gera o Certification of Title, mas você falou que nem toda empresa, existem algumas empresas que são só do Certification of Title, mas não são Title Companies. Isso, exatamente. O Certification of Title tem 2 meios que a gente pode conseguir ele. A gente pode contratar uma empresa que só faz o Certificate of Title, mas ela não é Title Company, ou seja, a gente vai ter que contratar essa empresa para fazer o Certificate of Title, e depois que estiver pronto, essa empresa, geralmente ela vai indicar as Title Companies que aceitam esse Certificate of Title dela, e vai indicar uma Title Company, daí então, basicamente, a gente contrata uma empresa para só fazer o Certificate, e depois contrata uma Title Company que aceita esse Certificate. E tem a opção 2, que é o quê? Encontrar uma empresa que já faz o papel de Title Company e que também faz o Certificate. Então, dá para fazer tudo numa só, entendeu? Para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Que você conta nisso, né? Se você faz tudo numa empresa só, se a Title Company que você contratou já consegue te dar esse Certification of Title, do Title, né? Assim, faz mais sentido? Ou depende de caso para caso? Cara, assim, tipo, depende, tá? Depende também do estado e tudo mais. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, essa empresa aqui que eu estou mostrando, ela se chama Textile Service, tá? Essa é uma empresa que basicamente ela, aqui, ó faz o seu pedido online ou por PDF, e daí a TTS, que é basicamente a Textile Service, vai qualificar o seu text deed para um Title Insurance, né? Então o text deed é o título do nosso propriedade que a gente adquiriu no imóvel, no leilão, e ela vai qualificar a nossa escritura para poder ser gerado no Title Insurance. Essa empresa, ela não é uma Title Company, ela só faz o Certificate of Title dela e ela indica Title Companies, entendeu? Só que daí o que acontece? Por exemplo, tem essa outra empresa, que é a que eu estou usando agora. Essa empresa, ela é uma Title Company e ela também faz o Certificate of Title, entendeu? Então tem as duas opções. No caso, a que eu estou usando agora no closing de um cliente é literalmente essa aqui, porque ela já faz, porque daí é tudo numa só, não preciso, digamos, fazer numa para depois mandar para outra. Para mim é mais fácil, entendeu? Eu só pegar e fazer tudo numa só. Então, essa empresa, por exemplo, aqui, que é US Tax Deed Solutions, ela já é uma Title Company e basicamente ela já faz o certificate, entendeu? Então, facilita muito já mais na questão de comunicação, até com o seller, que é meu cliente e tudo mais. E sabe por que também eu perguntei isso? Porque são tantos nomes, porque eu aqui olhando o documento do meu closing, o meu closing foi há menos de um mês atrás. E como o Gustavo já se viu aqui, eu fiz um monte de besteira, não vi um monte de número, então até por saber assim, cobra daqui, cobra de lá. Então, a Title Company, até eu ia depois anotei, isso era uma das minhas perguntas, se a Title Company, se elas acabam tendo não uma preferência de lado, porque como você falou, ela tá ali, o papel dela é assegurar que essa transação é segura para os dois lados, e ninguém vai sair prejudiciado, nem quem está comprando, quem está vendendo. Mas assim, como as taxas que você vê lá aqui para pagar isso, para pagar aquilo, tem várias coisas que eu, assim, eu fico com a impressão assim, nossa, mas eu paguei isso, já paguei isso de novo, paguei a taxa de Title aqui, Title ali, não sei o quê. Então, por isso que eu até perguntei, que eu achei que ficou meio confuso, que eu não tinha entendido, que você começou a falar de Certification of Title no final, depois de ter falado do seguro, né? Depois da seguradora já ter entrado no meio ali também. É que geralmente o que acontece? Digamos assim, que a gente vai fazer um processo de compra e venda de um imóvel tradicional, ou seja, não foi de leilão, tá? Por exemplo. Não vai ter certificate of title no meio porque não é de leilão. Então basicamente a Title Company fazendo Title Search e já entrando a seguradora. Então eu trouxe primeiro o cenário normal e depois eu trouxe para o cenário específico de leilão, entendeu? Obrigada, entendi. Obrigada. Sobre esses custos, eu vou falar mais para frente, Fábio, que daí eu posso mostrar como é que está sendo na prática. A gente bate custo por custo também aqui, tá? Todos os custos realmente da operação.
E daí, quando eu chegar nesse ponto, se tu tiver alguma dúvida, pode, por favor, levantar a mão aí, tá? Obrigada, Rafael. Obrigada. Outra coisa, Fabi, para esclarecer, que você trouxe o ponto, tem lado a Tyro Company? A Tyro Company, ela tá para criar um ambiente seguro. Agora, se você vai ter prejuízo ou vai ter lucro, não é do âmbito dela olhar isso, entendeu? Então, ela vai olhar sempre, é uma transação segura? A Fabi falou que ela quer pagar 600 mil na casa. Tá, a Fabi vai pagar 600 mil. Ela vai perguntar se 600 mil é muito ou se 600 mil é pouco. Entendeu? Não nesse sentido, eu tinha pensado mais essa coisa assim de referência, entendeu? De fazer um tiro, eu levo esse negócio para você, você cobra mais 1.000 aqui, 2.000 e te passo 3.000 por aqui, entendeu? Você tem tipo referral fee, assim, a Tyro Company interna? Tipo, uma referência. Tipo, por exemplo, onde o Rafael vai vender um terreno para você, uma casa para você, e fala, eu fecho com você, mas você cobra um pouquinho mais ali, me dá. Não tem isso. Até onde eu sei, eu nunca vi eles trabalharem assim, porque senão fica, como a gente pode falar, enviesado, né? Fica com um lado. Eu achei muito estranho que a corretora, ela não quis colocar, ela quis cobrar 10.000 da comissão dela, mas ela só foi paga 5.000 pelo Tyro Company, e aí ela quis 5.000 por fora. Eu acho exatamente por isso, porque a Tyro Company vai fazer tudo certinho mesmo, né? Não vai ser no rolo, entendi. Depois eu vou mandar a planilha, Gustavo. Geralmente o que acontece, eu acho difícil acontecer isso na Tyro Company específico, porque o que acontece, tá? Na Tyro Company, ela é gerenciada por um lawyer, geralmente, né, que é um advogado, um grupo de advogados. E a conta dela, que é depositar todos os valores, que é uma escrow account, essa conta, tem várias leis que vão regir essa conta bancária, entendeu? Então, é tudo sobre base, tudo tem que ser, digamos, descrito por que entrou e por que saiu, sabe? Eu já fiz reuniões com donos de Tyro Company já esse ano, que eu tinha essa dúvida também de algumas coisas, assim, sabe? E o cara foi bem claro comigo, ele falou, cara, basicamente, eu tenho que, digamos assim, entrou um dinheiro para nós aqui, eu tenho que zerar já esse caixa, sabe? Então, tem toda essa questão de digamos assim, agora, se pode acontecer, sinceramente, eu não posso te afirmar, assim, mas eu acredito que por meio da Tyro Company, não, sabe? Tá bom, obrigada. De nada. O José estava com a mão levantada, pode falar, José. Depois o Luiz, daí. Só voltando, só que a questão é porque eu precisava entender, tipo assim, eu já fiz a pergunta sobre o Quiet Tyro Certification of Tyro. Como você vai comprar a propriedade, como que você define qual desses você usar? Ou é alguma coisa da propriedade que define o que você tem que usar ou não? Cara, aí depende, acho que de uma série de fatores, tá? Mas geralmente, o que acontece? Essas empresas que fazem esse Certification of Tyro, pelo que eu conversei com elas vão fazer o certificate e daí tem a chance, tá? Tem uma chance dele não passar. É uma chance pequena, tá? Mas tem a chance. Geralmente, eu acredito, tá? Pelo que eu conversei no telefone com essas empresas, é muito mais se o imóvel realmente está, por exemplo, com alguma dívida oculta, alguma coisa que trave na hora de gerar o title insurance, né? Então, por exemplo, digamos que o imóvel está com uma dívida de, sei lá, corte de grama ali, alta, que está acumulada por, sei lá, 3 meses quem está vendendo não sabia disso, e daí na hora do Certificate of Tyro, quando eles estavam fazendo, encontraram isso. Tipo, mesmo se tiver o Certificate of Tyro ali, eles não vão fazer o Title Insurance porque tem isso travando, entendeu? Então, eu acho que não funciona mais nesse sentido. Agora, ações que geralmente exigem Quiet Title, por exemplo, eu vejo que é muito mais em casos mais complexos, como, por exemplo, assim, tinha um caso de um cliente nosso que a gente estava querendo arrematar um imóvel para ele, daí não era através de tax deed, era através de foreclosure auction, que é outro tipo de leilão, tá? E a dívida que a gente estava querendo comprar o imóvel era uma dívida de HOA, então basicamente o condomínio entrou, pegou o imóvel e colocou o imóvel no leilão pela dívida do condomínio.
E daí, geralmente, por exemplo, nesse caso, se a gente arrematar um imóvel que está indo a leilão por uma dívida de condomínio, por essa dívida de condomínio ser uma dívida mais considerada fraca, digamos assim, mais uma dívida de segunda, um junior mortgage, mas que está sendo executado, as title companies podem exigir um quart-title. Daí não tem como fazer um certificate of title nesse caso. Geralmente, imóveis de tax deed, a gente consegue fazer um certificate of title, sabe? Ah, entendi. É loucura, sabe? Mas, assim, tipo assim, cara, para eu entender isso aqui foi, tipo assim, juro pra você, foi uns 4 meses ligando com uma galera, né? Daí começou a ficar mais claro. Antes do Alexandre falar, o Luiz queria falar alguma coisa, que eu vi que o Luiz estava com a mão levantada. Luiz, tá aí? Pode falar, Alexandre. Pelo que tu explicou, Rafael, seria semelhante a fazer um seguro de vida, por exemplo. Então, se tu faz um seguro de vida e tu vai fazer a simulação e tu tem um câncer no pulmão, no coração, um monte de coisa, a seguradora não vai comprar o teu risco. Agora, se tu é uma pessoa boa de saúde, ela vai comprar o teu risco. Então, pelo que eu entendi, é a mesma coisa para a escritura. Se a escritura tiver um monte de problema, ela não vai querer tomar esse risco e aí a única opção que vai ter é ir para a judicial. Seria isso? Mais ou menos. Na realidade, se tu tiver qualquer problema, ela não vai tomar, entendeu? Tipo assim, ela não vai querer tomar risco, então. Porque o que acontece? O quart-title, o certificate of title só garante para a seguradora que ele não vai limpar as dívidas do imóvel, ele vai limpar o risco de algum antigo proprietário, algum antigo dono querer contestar a propriedade de volta. Ele só dá garantia nisso. A questão de dívidas em si, com o quart-title, com o certificate of title, com o que for, a title company não vai gerar o title insurance porque tem uma dívida pendente, entendeu? Deu para entender mais agora como é que funciona? Ficou claro. Então ela só pega pessoas boas de saúde, pegando a analogia de seguro de vida. Isso, exato. Só pega pessoas boas de saúde e daí, basicamente, o que ela faz, assim, eu devo pensar numa metáfora boa nesse sentido, ela só, diga, cara, não tem uma metáfora para esse contexto, mas basicamente esses documentos, né, seja o quart-title, é só para dar segurança para a title company, para a seguradora, que não vai ter risco de um antigo proprietário poder resgatar o imóvel por algum erro processual, entendeu? Porque o que acontece? Os leilões, eles são processos e eles podem ter algum erro, mesmo indo a leilão, entendeu? E se, por exemplo, tiver algum erro e o antigo dono encontrar esse erro e entrar na justiça, ele pode ter direito a esse imóvel, sabe? Então, esses documentos garantem que a seguradora vai estar segura que isso não vai ter risco de acontecer. A Fábio levantou a mão. Para continuar essa conversa, então, no caso, se uma propriedade que está com todas essas dívidas e não consegue, a seguradora não pega, porque, né, não vou segurar, você está aí todo ferrado. Sim. Qual é a solução? É o banco, então, que toma e é o banco que fica com que assume essas dívidas, no caso? Eu falo que eu estou passando por um caso exatamente assim. Estou passando por um caso de foreclosure que vai para entrar, não sei se vai entrar short sale, mas deve para o HOA 5 mil, deve, entendeu? E aí, só que eu não vou pagar, já falei que não vou pagar. Só para eu entender, geralmente, essa propriedade que tá passando por isso é uma propriedade tua ou que tu quer comprar? Não, é uma propriedade que ficou para minha filha. O pai dela faleceu há 8 meses atrás, então faz 8 meses que, na verdade, eu paguei o mortgage. Eu paguei 3 meses, aí eu deixei 2 meses sem pagar e paguei 1 mês para conseguir tentar vender essa propriedade. Entendi. Ela é uma propriedade que está num lugar de casas de 800, 900, 1 milhão. A casa, quando eu me separei, valia 880. Quando ele faleceu, estava assim ali, 750. Agora eu não estou conseguindo nem 600 na casa. Só que, assim, o mortgage é 3 mil, aí ele pegou um second mortgage. Eu tô, assim, né, falando isso porque achei que surgiu aí o caso que
eu cheguei a receber pessoas, famílias indo comprar. Então, eu estou imaginando uma pessoa do outro lado que quer comprar e descobre, mas nossa, tem isso, mas e aí? Tem esse... No caso, não é o Certification of Title, né? Seria mesmo um seguro. Daí eu não sei. Então, o que acontece? É porque, por exemplo, o Certification of Title, para todo mundo entender agora, o Certification of Title e o Quiet Title é só para dar uma garantia para a seguradora, para a Title Company, que imóveis, geralmente de leilões, não vão ter o risco de um antigo proprietário ter a chance de o antigo proprietário contestar e retomar o imóvel por algum erro processual. Entendeu? É só isso. E em questão de dívidas, não muda nada. Porque para a Title Company, para a seguradora emitir o apólice do seguro, né? O título tem que estar limpo. Quando eu falo limpo, é o quê? Sem dívidas, sabe? As dívidas têm que estar quitadas. Daí, nesse teu caso, só para eu entender, tem 2 mortgages, né? O first, second mortgage e tem HOA também, é isso? Tem o HOA. Na verdade, eu não sei se eu chamaria de second mortgage, o segundo, ou o home equity. Pode ser um second mortgage, exatamente. Pode ser. Foi, porque foi o que ele teve que ele pegou para a gente poder se divorciar e eu sair do deed. Então, tirar o nome do deed. Então, ele pegou esse home equity e o que tinha de home equity na época, ele tinha 250 mil de home equity. E aí, ele pegou isso para poder me buy out of the house. Sim. E agora, tá assim, então tá com first mortgage, 450. Esse segundo, 180 e tanto. E aí tem HOA, e vão indo as coisas vão subindo, e aí agora eu não sei, tá com dívida, né? As dívidas que tem o imóvel é maior que o valor de venda dele? Fala mais uma vez essa pergunta. As dívidas, somando todos os valores das dívidas hoje, dos mortgages, esse valor é maior que o valor de venda do imóvel? No momento porque tá em buyer's market right now. Tá em buyer's market, exato. Não tá, a gente pôs no mercado por 750. Aí tem toda aquela coisa, 2 casas ao mesmo tempo à venda no mesmo condomínio. Tipo, uma semana antes uma casa colocou. A casa um pouco menor, mas linda, e o cara vendeu por 700. Sabe? Sim. Coisas assim, que você fala, gente, daí a forma como precificou, e aí, conversando com o meu realtor, ele falou, não, a gente tem que abaixar, e a casa foi se deteriorando, né, não tem ninguém morando, eu fiz o melhor que eu pude, tipo, de limpar, e piscina, e tudo, mas tem um monte de coisa, o HOA é caro, então, assim, é o que eu tô falando, legalmente, eu não tenho que assumir essa dívida, né? Mas eu queria conseguir vender bem essa casa pela minha filha. E vender bem, assim, para não ver, né? O negócio acabar, se vai se perder, eu não sei o que vai acontecer. É que do caso, o que acontece, tá? Nesse caso, seria mais vender ela para quitar as dívidas e provavelmente não ter nada, assim, né? Só para quitar as dívidas e acabou, porque por as dívidas serem maiores que o valor de venda dela, é um caso complexo aí. Até o Gustavo, que geralmente tem porque o que acontece? Eu estou trabalhando muito mais, eu não estou tão conectado com o mundo dos leilões hoje, ainda mais nessa questão de foreclosure, mas o Gustavo está mais conectado nisso. O Gustavo, me tira uma dúvida. Esses valores que ela está ali, podem ser descontados do closing, valores tão altos, assim, isso eu não tenho uma certeza agora. Porque eu sei que... são exatamente, ô Fabi? São o mortgage, first mortgage, second mortgage e HOA. Eu sei que, por exemplo, assim, quando tem, por exemplo, valores pendentes, vou dar um exemplo, tá? Digamos que vai ter ali, a gente está vendendo um terreno, por exemplo, tá? Só para ficar mais fácil. E ali, quando a gente for vender, a Title Company identificou que tem $2.000 pendente de property tax para pagar. A gente pode pegar, em vez de a gente pagar esses $2.000, a gente pode pegar, não é sempre, tá? Mas na maioria das vezes a gente pode pegar e falar para a Title Company descontar da venda esse valor e depois pagar o property tax com o valor da venda, entendeu? Então, a gente vendeu, mas com o valor da venda, a Title Company pagou as dívidas pendentes do imóvel, digamos assim, entendeu? Sim. Vamos dar um exemplo. A gente pagou 50 mil no imóvel, aí a gente vai vender ele por 100 mil e aí tem mais 2 mil de dívida, exemplo. Não estou contando um monte de coisa. Aí, quando entra no closing, pensa, vai enviar a comissão do realtor, vai enviar isso, vai enviar aquilo, e vai enviar esses 2 mil
estava em aberto, entendeu? Aí a pergunta que você me trouxe, então, foi se você consegue colocar no closing o mortgage, consegue colocar toda essa mortgage. Isso. Salvo engano, eu creio que pode sim. Óbvio que são situações e situações, né? Então, não tem uma regra clara, cada title company elege de um lugar, mas já consegui fazer algumas vezes com HOA. O mortgage eu nunca fiz, fazer bem sincero para você. Normalmente, no leilão, a gente vai comprar sem mortgage. E aí, quando a gente compra no mercado tradicional, muitas das vezes já está sanado nisso, é muito do lado do próprio comprador que a gente compra, né? A gente compra e aí o próprio comprador já resolve esse lado dele, porque ele que vai estar com o mortgage aberto, né? Obrigada. Mas eu creio que o mortgage dá sim, o Fabi. Do seu lado, você que vai vender com o mortgage, eu creio que dá sim. Só a questão aí, eu vou até dar uma pistada por fora depois, Fabi, daí depois qualquer coisa eu posso ver o que eu acho aqui, daí eu passo pro Gustavo de caminho aí, sabe? Porque nesse caso, onde as dívidas são maior que o valor de venda do imóvel, tem que ver o que dá para fazer nesse sentido, assim, sabe? Eu nunca trabalhei com um cenário desse para poder te falar o que dá para fazer, sendo bem sincero, tá? Mas, enfim, o Onofre tá com a mão levantada, pode falar, Onofre. Eita. Pode falar. Tá mutado. Tá mutado. Tá mutado. Acho que não tá ouvindo, não. Acho que não. Não tá ouvindo? Não, ele tá mutado. Ele tem que clicar no microfone, que não tá ouvindo. Tem que falar no microfone. Tem um microfonezinho e tem que clicar o 9. Às vezes do telefone é horrível. Ele deve estar no celular dele e é ruim o botão. Coitado. Fechou. Então vamos continuar então, Onofre. Depois você a gente abre aí. Alô, abriu agora? Agora abriu. Abriu, perfeito. Sim. Porque eu estou no telefone, cheguei do trabalho agora. Falar com você. Como é que eu faço para descobrir que o terreno não tem rolo na hora de comprar? Cara, tem várias nuances nesse sentido, assim, sabe? Geralmente é bom fazer uma pesquisa densa na parte jurídica, sabe? Daí é muito mais na mentoria da Link e tudo mais, eles ensinam a fazer isso, sabe? Mas é basicamente ver se não tem nenhuma dívida aberta na questão de, por exemplo, property tax aberto, code enforcement aberto, HOA, algum mortgage aberto, sabe? Então, tudo isso geralmente é público, essas informações, né? Então, a gente consegue ver no Public Records do condado, por exemplo, digamos, do condado da Flórida. Você quer ter essa informação, você vai pesquisando lá, tá? Tem algumas nuances específicas aí para dar essa olhada e tudo mais, mas é literalmente, digamos assim, um processo onde você vai pegar e vai de pesquisa, entendeu? De diligência. Então, tem duas formas, né? Ou você pode fazer por conta própria, ou você pode encontrar uma empresa, digamos, terceirizada que faça isso, mas, no caso, o que eu recomendo para ti é, literalmente, entrar em contato com os consultores da Link e tirar as dúvidas e tudo mais que você mesmo pode fazer, tá? Ok, obrigado, tá? Obrigado pela tirar minha dúvida. Obrigado. Pessoal, só para continuar, para não perder muito tempo aqui, eu vou mostrar agora na prática como funciona, tá? Então, para ser bem didático, esse imóvel aqui, que é um terreno, a gente arrematou no dia 1º de abril para um cliente, tá? Oi, acho que você parou de compartilhar. Ah, tá. Peraí, então só um segundo. Compartilhar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Pega. Saiu de novo? Saiu. Agora entrou. Aí, voltou. Estão vendo minha tela? Agora sim. Fechou.
Então, esse terreno aqui é um terreno que a gente arrematou para um cliente dia 1º de abril, tá? Foi um terreno tax deed em Voluja County. Então, para passar para vocês aqui, a gente pegou esse terreno e colocou à venda por $27 mil, baseado nas comparações. A gente viu que o preço de venda-alvo dele era $26 mil, tá? E daí, só para trazer um contexto já na prática para vocês, eu recomendo que nunca anunciem um imóvel que vocês queiram vender, digamos que vocês queiram vender por exemplo, nesse caso, $26 mil. Eu não vou anunciar por $26 mil, eu vou anunciar um pouquinho mais, porque como a gente está em buyer's market, como a Fábio falou, sempre a galera vai chorar, entendeu? Então a galera sempre vai querer ofertar menos e vai chorar preço, então é aquele negócio, por exemplo, oferta um pouco mais para no final a pessoa ofertar menos e tu chegar no meio termo, que é o que tu estava esperando desde o início, sabe? Então, esse terreno aqui a gente estava esperando receber uma oferta de $26 mil mesmo nele, tá? Então, só para ficar claro para vocês, ele foi, então, aqui, ó, no Public Records, né, ele foi comprado por $15.100. A gente anunciou ele agora dia 8 de setembro, tá? E dia 2 de outubro, ou seja, semana passada, ele entrou em pending sale. E daí, para quem não sabe o que é, como é que funciona, onde é que é a melhor maneira de vender um imóvel, tá? A melhor maneira, com certeza, é através do MLS, que o que acontece? Basicamente, o MLS é um sistema unificado de listagem de imóveis utilizado por corretores e empresas imobiliárias dos Estados Unidos. Ou seja, quando a gente pega e comprou o imóvel e adquiriu ele, para a gente poder postar ele no Zillow, no Reddit, no Realtor.com, nesses marketplaces, que são os lugares que mais vendem, a gente tem que publicar nesse MLS, que é esse sistema, que automaticamente, quando esse imóvel é publicado no MLS, todas essas marketplaces já puxam automático, entendeu? A gente não tem que ir manualmente lá, por exemplo, no Zillow, criar uma conta e publicar no Zillow, não. E esse MLS, ele é um sistema que ele só tem acesso, só os realtors têm acesso a ele. Então, por exemplo, uma pessoa normal, eu não sou realtor, eu não tenho acesso ao MLS, eu não consigo publicar o meu imóvel no MLS para ser distribuído nos marketplaces. Eu tenho que contratar um realtor, que esse realtor vai publicar no MLS, e daí sim vai ser distribuído. E lá vai aparecer no anúncio do Zillow, sendo vendido por fulano de tal com o telefone do realtor, entendeu? Uma coisa que acontece é o seguinte, tá? Para a parte de terreno, eu vou falar minha experiência prática. Geralmente, realtors não gostam. Eu vou falar de terreno agora, tá, pessoal? Casas, eu recomendo que tenha um realtor especialista da região, tá? Então, casas num valor maior, tudo mais, eu recomendo ter um realtor. Agora, terrenos, na minha experiência, na maioria dos casos, eu não recomendo que vocês vendam através de realtor. Por quê? Porque o realtor ele ganha comissão, né? Então, por exemplo, um seller's agent vai ganhar 3% de comissão só. E como geralmente os terrenos têm um valor baixo, né? Então, por exemplo, esse terreno eu estou vendendo $27 mil. Se a gente pegar 3% de 27 mil, dá um valor muito baixo. Então, os realtors, eles não têm uma vontade grande de vender isso, e eles acabam meio que já era, sabe? Não é prioridade para eles. Então, geralmente, eles nem atendem direito, mas até eu testei ligando para alguns realtors que eram especialistas na região, eles cagaram total, assim, porque eles estão muito mais focados em vender casas de 200, 300, 400 mil dólares, que a comissão deles daí é atrativa, né? E daí o que acontece? Nesse caso, o que eu utilizei aqui para vender esse imóvel, existem algumas plataformas que a gente paga uma taxinha, geralmente uma taxa fixa, e a gente consegue listar o nosso imóvel no MLS através de um realtor dessa plataforma. Então, por exemplo, a que eu utilizei aqui foi a Bill.com, tá? Essa plataforma, ela cobra $100 para a gente anunciar o imóvel no MLS. Então, ou seja, $100, a gente vai lá, bota todas as informações e tudo mais, e ela vai publicar. E quando aparecer lá no Zillow, vai aparecer com o nome do realtor da plataforma, tá? Mas o que acontece? Essa plataforma aqui, ela tem algum sistema que todo mundo que entra em contato com o realtor, seja por e-mail ou por ligação, manda diretamente para o meu celular, entendeu? Então, por exemplo, assim, digamos que a Fábio está interessada em comprar meu lote, e ela pegou, viu o anúncio, viu o telefone do realtor e ligou. Na hora que ela ligou, automaticamente a plataforma aqui vai falar assim, ó, tal pessoa está tentando entrar em contato, interessado no seu imóvel pelo número tal. E apareceu o número da Fábio. Vai chegar um e-mail para mim com esse número da Fábio.
eu vou pegar o meu telefone e vou ligar e vou falar, ó, Fábio, eu vi que tu tá interessado no terreno e tudo mais, e basicamente eu mesmo estou fazendo o papel de, digamos assim, vender o imóvel. No sentido disso aqui, o que acontece? Na hora de vender, eu não estou fazendo papel de realtor, não vou ganhar comissão nem nada, eu só estou, digamos assim, facilitando o processo porque eu acredito, pelo menos, que eu vou atender muito melhor que um realtor quando é um imóvel mais barato, assim, entendeu? Porque o imóvel barato geralmente não atrai tantos realtors, porque ele é muito baratinho, então ele não vai ganhar comissão boa, sabe? Então, se vocês tiverem um realtor bom, eu recomendo que peguem um realtor bom para fazer isso. Se vocês não tiverem um realtor bom e tiverem meio seguros nisso aí e tudo mais, eu recomendo que vocês utilizem essa plataforma, porque ela realmente é boa nesse sentido de todo mundo que entra em contato direciona, tá? Então, se alguém mandar SMS, vai direcionar o SMS para o celular de você. Se alguém mandar ligar, vai chegar um e-mail com o número da pessoa. Então, é bem tranquilo quanto a isso, tá? Então, aqui a foto, né, do Bill, então, aqui, ó, ela cobra apenas $99, tá? Para fazer no caso, por exemplo, se alguém estiver no Brasil, mas eu acho que vocês todos estão nos Estados Unidos, né, então vocês devem ter números americanos. Eu que estou no Brasil, eu utilizo um aplicativo chamado Magic App, tá? Eu estou no Brasil agora, então eu utilizo um aplicativo chamado Magic App, que é basicamente um aplicativo que você baixa no celular e você consegue basicamente comprar um número de telefone, e dentro desse aplicativo tu consegue receber ligação, fazer ligação para qualquer número americano, receber ligação e mandar SMS, é literalmente um número americano no aplicativo, entendeu? Então, eu consigo me comunicar e falar com qualquer pessoa mesmo, estando em qualquer lugar do mundo. Então, para quem não sabe, tem esse aplicativo aí, tá? E sobre a minha recomendação para fazer as fotos do anúncio, porque, por exemplo, algumas vezes vocês vão arrematar algum imóvel, um terreno, ou seja o que for, e se vocês não tiverem pessoalmente lá, não tiverem acesso pessoalmente no imóvel, no terreno, na casa, seja o que for, isso aqui é mais para terreno, tá? Eu recomendo que vocês façam algumas fotos utilizando o Google Gemini, que é como se fosse o chat GPT do Google, que gera fotos melhores, e também usar o Google Earth Studio e também o Google Street View para tirar prints e colocar na hora do anúncio lá para aparecer no Zillow e ser mais atrativo, tá? Então, por exemplo, aqui o que eu fiz aqui? Eu fui no Google Earth Studio, esse terreno aqui, botei mais inclinado, selecionei, botei só um quadradinho aqui em cima, sabe? E botei ali para a venda, sabe? Então, aumentei a saturação também no Canva ali, bem tranquilo, e publiquei aqui, porque daí geralmente são coisas mais chamativas, chamam mais atenção, assim, sabe? E sobre a descrição do anúncio, né? Eu recomendo que, geralmente, depende muito de cada caso, né? Cada imóvel tem, digamos assim, os seus benefícios exclusivos. Nesse caso aqui, esse terreno que eu comprei é realmente um terreno só para comprar e vender rápido para um cliente, e ele é muito focado para pessoas que querem construir uma casa lá, sabe? Então, pessoas que querem construir uma casa para morar ou construtoras que querem comprar o terreno para construir e vender, entendeu? Então, quando vocês forem adquirir algum imóvel, vocês tentam pensar quem que é o público-alvo que vai comprar isso, sabe? E tentem colocar palavras-chave na descrição do anúncio de vocês que vão atrair esse público-alvo. Então, por exemplo, no meu caso, developer, investor, builder, falando que é um lote que é criar, construir, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui era a descrição do anúncio, né? Ele ficou por 30 dias. Então, eu coloquei aqui que é um lote pronto para construir, tá? Ele é uma excelente oportunidade para construtores e cultivadores. Então, para quem quer fazer uma new construction, eu também coloquei aqui, ó, que o título está limpo e não tem nenhuma taxa, né? Então, tipo, esse tipo de coisa atrai geralmente esse tipo de público, né? Que quer comprar rápido, já construir e já botar para fazer dinheiro, entendeu? E como é que geralmente chegam as ofertas na prática, tá? Geralmente, vocês vão perceber que quando vocês forem vender um imóvel, tem duas formas de chegar a oferta, geralmente. Que é o quê? Alguém vai te ligar e tu vai atender, e essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai fazer uma oferta por telefone mesmo. Fala, ó, estou interessado no tal imóvel, não sei o quê. Digamos que é um terreno, eu estou interessado no teu terreno, eu queria fazer uma oferta. Ah, quanto que é a tua oferta? E daí ela pode fazer a oferta por telefone, ou ela vai fazer o quê? Geralmente, como é que é considerado uma oferta oficial formal, tá? Geralmente quem vai estar entrando em contato é um realtor, que é o realtor do buyer. Para ele fazer uma oferta formal, ele vai pegar e vai mandar um e-mail. Nesse e-mail ele já vai mandar o contrato de compra e venda assinado pelo buyer com a oferta,
já tudo certo, já preenchido com o valor de oferta que ele quer. Digamos que, sei lá, nesse exemplo é um valor de $25 mil. Vamos mandar o contrato assinado com $25 mil, onde eu só tenho que assinar. Se eu quiser aceitar a oferta, eu vou só assinar e mandar para a Title Company. E geralmente ele manda mais um proof of funds, que é mais um extrato bancário comprovando que ele tem o dinheiro para fazer aquela oferta, entendeu? E daí, a partir disso, eu tenho algumas opções. Eu posso aceitar, assinar e prosseguir, ou eu posso, digamos assim, só falar, não, eu vi que tu mandou a oferta de $25 mil e eu quero no mínimo 26. E daí o cara pode reenviar o contrato de novo, corrigido com 26, e daí sim prosseguir, sabe? São essas duas formas, geralmente, que acontecem as ofertas. Até, sendo sincero, eu gosto bastante disso, porque é bem direto, né? Tipo assim, tá, eu tenho tal oferta, tá aqui, já mando o contrato, já inicia daí o processo todo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui foi uma oferta que eu recebi nesse terreno, tá? Para vocês terem noção. Então, ó, chegou no meu e-mail, ó. Esse é o terreno, chegou a oferta de $27 mil para fazer o closing dia 27 e tudo mais. E daí aqui tá o contrato de compra e venda que chegou, tá? Anexado ali já. Então, basicamente, o que acontece? Aqui tá todas as informações do contrato. Aqui, no caso, geralmente tem sempre um sinal, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse é o valor aqui, ela queria dar $100 de sinal e $26.900 na hora do dia do closing de fato, né? Nesse caso aqui, eu só estou mostrando para vocês como é que é um contrato de compra e venda tradicional. E uma coisa interessante, tá? É que eu já percebi o seguinte, geralmente, para acelerar o processo, por exemplo, esse arquivo aqui, ela já mandou para mim, esse documento, esse contrato, ela já mandou para mim assinado, e é só eu pegar, assinar e mandar para a Title Company que já iniciou o closing. Só que, por exemplo, digamos que tem alguma coisa aqui que está errado e que eu não concorde, por exemplo, tá? Ou alguma informaçãozinha besta. Por exemplo, nesse caso aqui, tá? Ela mandou que o closing vai ser feito por essa Title Company aqui. Só que, na realidade, eu quero essa Title Company, não é a que eu quero executar. E daí, o que eu fiz? Para eu não ter que pegar o contrato, mandar de novo para ela mandar para mim, demorar uns 2, 3 dias nisso aí, tem um site que eu posso pegar esse contrato, que é esse site aqui, ó, esse SEJDA, eu só pego, toco aqui, e ali eu consigo exatamente, ele consegue alterar ali aquela parte específica do documento, assim, sabe? Então, obviamente, eu aviso a pessoa, né? Eu falei, ó, tá errado um dado aqui, eu vou alterar para poder assinar. Daí a pessoa fala, beleza, eu altero ali para não ter que ficar mandando de novo, assino, e daí eu mando para o Realtor para ver se está tudo ok, ele aprovando, eu mando para a Title Company, entendeu? Para a Title Company, nesse caso, que é o que eu queria usar. E daí, no caso, a Title Company que eu estou utilizando nesse closing é aquela Title Company que eu mostrei para vocês, que ela faz o Certificate of Title, tá? Então, ela vai limpar o título e vai fazer o closing ao mesmo tempo, tá? Então, a pessoa que eu falei desde o início é essa Brenda. Ela não é brasileira, é uma americana. Mas esses dados que estão aqui são os dados que estão no site, tá? Então, depois eu posso mudar esses slides aqui também, qualquer coisa. Então, basicamente, ficou assim os números, né? Então, está sendo vendido por $27 mil. O Certificate of Title, com o custo de Certificate of Title dessa Title Company, eles estão cobrando $1.657 para fazer o Certificate of Title, tá? Só que eles estão cobrando $500 upfront, e na hora que a gente vender, eles vão descontar $1.157, que é o restante do lucro, entendeu? Então, no caso, o investimento que meu cliente tirou do bolso aqui foi o quê? Foi o valor arrematado, os $500 para pagar o início do certificate, mais algumas taxinhas que teve no leilão, e depois todos esses outros valores ele vai pagar, ele não vai sair do bolso dele, né? Vai ser descontado da venda. Então, no final, ele tirou do bolso $19 mil para fazer essa operação toda. No caso, está errado aqui, né? Ele tirou $15.762 e vai dar um ROI final para ele de 50,11%, tá? Alguém aqui tem alguma dúvida sobre o processo prático? Só para falar uma coisa, tá? Essa aula está ficando mega densa e tudo mais, e daí talvez a gente possa fazer a aula de hard money em outro momento, porque vai ser mais umas 2 horas. Então vai ser muito massa. Eu estava pensando isso, Rafa. Eu estava pensando isso nesse exato momento. A gente pode falar só sobre isso. Mas eu vejo que, tipo assim, cara, trazendo agora aqui a parte prática, né? O que aconteceu, tá? Se vocês pegarem e
comprarem, por exemplo, um terreno, um imóvel tax deed e mandarem a title company aleatória que não é especialista em tax deed, o closing vai ser barrado. Vocês não vão conseguir vender o imóvel porque ela não vai aceitar sem ter um quiet title ou certificate of title, tá? Então, para otimizar o tempo de vocês, já manda para uma title company especialista nisso, tá? Que é de tax deed. A Fábio tem uma dúvida? Pode falar, Fábio. Tá mutado. Tá mutada, Fábio. Aí, pode falar. Mesma coisa. Sobre o closing costs, que eu estou na dúvida. Uhum. Se eu paguei closing costs na aquisição do meu imóvel e na venda, como é que é? Eu ainda tenho que arcar com alguns ou é quem está comprando? Eu comprei e arquei closing costs, agora eu vou vender, ele que arque com os closing costs. Como é que é essa? Cara, isso aí é totalmente negociado no contrato, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a pessoa fechou esse valor comigo, mas eu fui bem agressivo nesse sentido. Eu falei, olha, eu quero esse valor, mas eu arco com todos os closing costs e também com os custos de realtor, entendeu? Daí no contrato está específico que eu, que sou o vendedor, o seller, no caso do meu cliente, né? É o seller, ele vai pagar tudo. Daí nesse caso ele vai pagar tudo. Mas isso aí geralmente é sempre bem negociado, tá? Então, por exemplo, é muito negociado e aquilo que foi negociado cara, faz questão de estar no contrato escrito e alinhado isso, tá? Porque, por exemplo, já teve casos que eu fui comprar imóveis e daí eu negociei para o cara pagar o custo da title company e ele concordou, mas depois, quando ele mandou o contrato, eu não achei nenhuma cláusula ou nada disso que ele falava que ele pagava isso, sabe? Daí eu tive que pedir para ele botar. Então, às vezes, o que está no contrato é o que a title company vai executar e vai cobrar, entendeu? Então, se for um custo por exemplo, do seller, e foi definido, por exemplo, o custo do seller, a title company vai tirar do valor da venda. Se for um custo do buyer, a title company vai cobrar o buyer, entendeu? Entendi. Então, é uma coisa que faz sentido, assim, no caso agora, que tá buyer's market, né? Então, o seller, para incentivar, fala, eu vou pagar a parte do closing costs, olha aí, incentivo, né? Exato. Geralmente, eu sempre gosto de pagar tudo para atrair o buyer, entendeu? Sim, então, mas só que tem que ser levado em consideração vários pontos, tá, Fabi? Porque tem que pensar que a gente vai fazer sempre uma ótima compra, então a gente tem imagem para dar desconto, a gente tem imagem para dar incentivos, entendeu? Então tudo depende da situação que está. Porque, de fato, normalmente dá para negociar 50-50, entendeu? Cada um paga a sua parte. É justo, entendeu? É justo. Tipo, eu como comprador pago a parte, você que é vendedor paga a parte. Tem lugares que é só o vendedor que vai pagar. Entendeu? Então, depende como que você que está dentro da sua estratégia. Obviamente, como que eu gosto de tratar isso? Eu sempre vou, na hora de fazer o cálculo para entrar na operação, eu vou utilizar como se eu fosse pagar tudo. Porque se chega lá na frente, eu consigo não pagar, já é mais lucro no bolso. Entendeu? Então, a gente coloca o pior cenário e vai trabalhando em cima. É tudo sobre imagem, né? Mas o que eu gosto de fazer, eu até recomendo para todo mundo, é que comprem com um desconto muito bom, porque, por exemplo, vocês vão ganhar dinheiro na compra. Comprou bem, tendo margem boa, a oferta na hora da venda se torna muito mais forte, né? Então, por exemplo, esse terreno aqui foi comprado por $15 mil e o valor de venda dele é $27 mil. Então, tem uma margem muito grande, sabe? Então, por exemplo, se a gente pagar $1.000 ali de closing costs, tanto faz, assim, para vender rápido e girar, sabe? É uma coisa tranquila. Agora, digamos que, por exemplo, que a gente comprou por 15 e está por 21. Pô, se a gente pagar $1.000, já vai ser um valor bem mais expressivo, né, do percentual ali, porque está muito mais apertada a margem. Daí a gente já começa a ficar um pouco mais receoso nesse sentido assim, sabe? Porque, um exemplo, a propriedade que eu comprei para Flipping, 150, mas mais 50 só de closing costs, é muito, eu achei muito caro. 50 de closing costs? 49 mil só de closing costs. Agora eu estou apavorada de pensar se vou ter que ainda pagar closing costs na hora de vender, entendeu?
Então, por isso que eu Nunca perguntei foi muito alto. que... Então, o Fabi, tem que ver o que embutiu nesse closing cost. Porque às vezes tava devendo HOA, tava devendo Lean, tava devendo um monte de coisa e colocou tudo ali pela closing cost, entendeu? Tem que ver, porque nesse caso, por ser um valor, tipo assim, tu falou que é 150, né? Mas 45... 49 quase, de closing costs. 49. É quase certo que tinha alguma dívida que estava ali pendente para pagar junto, entendeu? Tem 20 mil que chama assignment fee to David, tem um nome da pessoa, to David J's Properties LLC. Não, já sei o que fizeram. Eles venderam. Eles fizeram wholesale em cima de você. Wholesale. E colocaram um assignment fee de 20 mil em cima. Tipo, vamos dizer, a propriedade ele ia vender por 130, ele comprou por 130, estava passando para você por 150. Na verdade, passou para mim por 170. Por isso Entendi. que nos documentos a gente vê 150, mas eu tenho todo o documento falando aqui. Por isso que o Luiz me questionou, o Realtor me questionou quando pegou o documento, porque eu falando, o meu loan, meu hard money é de 160, 162. Esses outros 10 que eu estou somando aí foi um depósito, que ainda pediram mais 10 no começo para segurar a propriedade. Mas Então, quem que você comprou? Essa é a pergunta. Quem que vendeu para você de fato? Então, Foi o dono. Não, o dono era uma senhora. Você nunca nem falou com ela? Não. Então é o caso do wholesale. Fizeram um wholesale com você, mas um wholesale no qual não tinha margem, entendeu? Então, na descrição de toda a documentação, que tem todos os fees, os loans, de tudo, de title company, todos os fees o escrow, os HOAs, tudo isso. Aí, no final, aí tem também para o lender, tem a taxa aqui do lender. No final, está miscellaneous, aí tem esses 20 mil, é um assignment fee to David LLC. Então a certeza que foi wholesale, é isso? Absoluta, total. O wholesale é quando tem alguém que pega e compra o contrato, digamos assim, né? Então ele vai lá e fala assim, ele fechou, qual que é? Ele fechou o contrato com a velha, vamos colocar assim, não de forma pejorativa, com a senhora, né? A senhora ali que estava passando por alguma situação difícil, fechou o contrato com ela, vamos colocar 150 mil. Aí ele foi com a sua realtor, fechou parceria com a sua realtor e falou, preciso de alguém para comprar. Aí ele passou para a realtor já com um assignment fee. O que é esse assignment fee? Pensa, ele tinha um contrato, você assinou no lugar dele. Isso. Entendeu? Você assinou no lugar dele e pagou esse ágio para ele, de 20 mil. Aí você pagou ágio para ele de 20 mil, pagou ágio para a corretora, pagou ágio, pagou mais para todo mundo. Num imóvel que realmente não tinha margem para isso, entendeu? Não tava apertado. A gente vamos dar uma olhadinha aí, sincero, porque querendo ou não, cara, foi tipo assim, passaram a perna, entendeu? Tem que ver tal. Não sei se faz sentido correr atrás juridicamente de um negócio desse, não sei. Entendeu? Se tem como. Acho que não tem. Entendeu? Porque querendo ou não, foi de má fé. Agiram de má fé. Foi. Aprendi a lição, tô aprendendo. É isso. Né? Não, mas vamos sentar e vamos ver. Obrigada. Porque realmente um closing cost, que foi praticamente 30% do imóvel, não tem. Vai bater ali uns 10% em média, assim. Tipo, com tudo, com realtor, com tudo. Entendeu? 10% já seria, assim, bem. Normalmente é uns 8%. Então foi 30% do imóvel, realmente teve um monte de gente aí no meio. Eu, quando eu comprei minha casa, paguei $530 mil, paguei 10 mil de closing cost. Aí, ó. 10 mil. Que é o normal. $530 mil quando eu comprei minha casa aqui. Você vê. O closing isso daí dá quanto? foi 10 mil dólares. Foi isso. 2%.
Olha só, e agora eu tô lembrando do meu próprio closing costs, aqui da onde eu moro hoje. Foi há 1 ano atrás, agosto do ano passado, a propriedade eu paguei 475 nela, e o meu closing costs foi de 40 mil. Que isso, mas E foi a mesma corretora, a corretora Aí, é a ó. mesma, foi aí que eu conheci ela. Então Ela você já ficou minha vê. amiga lá no ano passado, quando eu achei essa casa. É. Mas eu não. Mas É que se a pessoa não conhece, ela não conhece, entendeu? Não tem pra onde correr. A gente costuma dizer safadinha, né? Já pegou você. Então não vou nem falar para você passar seu endereço depois para mim no privado para analisar, porque vai dar complicação, entendeu? Porque querendo ou não, ela passou a perna em você aí também. Entendeu? Ela passou a perna em você. Não tem o que falar. Uhum. Eu não tinha ideia. Assim, e aqui é novo, é de builder, né? Então, assim, você acha que está comprando de builder, tem o incentivo também do builder, arrebata aqui, arrebata ali um pouco, mas no final, e tem, eu sei que tem um monte do escrow account também, né? E tem que entender tudo isso, o que vai para o escrow, mas... Então, o que acontece? Pensa assim, qual que seria a ordem de pagamento? Vou comprar a casa. Eu vou fazer um depósito de calção, né? Na conta do escrow. Faço esse depósito. O depósito entrou, ele vai ser descontado do valor total da casa. Então, já desconta. Entendeu? Então, normalmente vai ter esse buyer closing fee, seller closing fee, que são taxas mais ou menos fixas ali. Entendeu? O que vai variar mesmo nessa operação vai ser o valor do title insurance, que vai ser mais ou menos um 0,6% do valor de venda do imóvel. Então, 0,6%. Nos seus casos, um foi 30% e o outro foi 10% a 12%. E aí, o que vai variar também é a comissão do realtor. Entendeu? Então, é isso que vai ter essa variação de mais, menos. Então, se você fizer a conta, será que ela pegou quantos por cento como realtor dessa venda? Entendeu? Ela trabalha no mínimo com 6, é alto 6, né? Para ela só sim. Para ela só. Entendeu? Porque inclusive, eu sei, então. Normalmente é 3-3. Pensa assim, é 3-3. Um realtor está vendendo e um realtor está com vendedor e um realtor está comprador. Juntou 3-3. Beleza. Mas, se é parceiro, né? Já sai do termo parceria. Se ele está comprando sua casa, fala, não, eu vou te ajudar a comprar, vamos fazer 2%, 1,5%. Deus consegue vir. No caso dela, que ela estava comprando e vendendo, ela não precisava ter pegado 6, né? Podia ter feito um 4, já estava ganhando 2 de cada lado, entendeu? Mas deve ser a taxa por ser amiga dela, né? Pois é ex-amiga agora, né? Já, com certeza, nossa, gente. Não, mas é experiência. Depois a gente vai ter que trazer aí para a galera para compartilhar. Amiga da onça, mamãe minha. Então, o que eu acho que vai ser interessante? Vamos deixar para uma próxima ocasião, talvez semana que vem ou na outra, o Rafael trazer esse ponto aí para a gente do hard money, porque realmente ficou uma reunião bem extensa, bem interessante. O que vocês acharam dessa aula do Rafael? Gostaram? Aí, ó. Foi muito bom. É demais, né? Então, esclarecedora. Não, legal demais. O Rafael, daqui a algum tempo eu vou entender bem esse negócio aí. Cara, eu juro pra ti, tipo assim, é sentar e ficar lendo, relendo e ligando, que daí começa a entrar na cabeça. Sim. Rafael, uma última pergunta no Gustavo aqui. Cara, no processo que você explicou do terreno, algum momento você teve fisicamente contato com as pessoas? Ou normalmente é tudo online, você recebe tudo online, você faz os processos online, como é que funciona? Nesse caso, é que geralmente o que acontece? Nesse caso, por ser um terreno, eu consigo fazer tudo online, tá? Terreno geralmente é mais simples de sentido. Agora, se for uma casa, apartamento, eu acho quase impossível, assim, ser
fazer tudo online, né? Porque a pessoa vai querer visitar e ver tudo mais, e vai ter alguém vai ter que ter alguém lá para receber. E no caso, quando for uma casa ou apartamento, por favor, pessoal, contratem um realtor local muito bom da região para ele poder ir lá receber a pessoa e ficar visitando, né? Perfeito. Valeu, obrigado. Obrigado. Maurício. Isso, deixa o Maurício abrir e aí a gente Dá já vai tempo de encerrar. fazer a última perguntinha rapidinho? Com certeza, Tá, Maurício, pode falar. Sou novo, agora é tudo novo para mim, estou aprendendo, não comprei nenhum terreno ainda, nada. Nesse caso que você falou, Rafael, dos 27 mil que você vendeu, quando você pagou o Title Company, você falou que pagou uma parte antes e a outra depois no contrato, correto? No closing. No caso, o comprador está pagando, que é o quê? Nos contratos de compra e venda, tem como o comprador botar lá que é necessário um sinal. Vou dar um exemplo, né? O cara quer comprar por 27 mil dólares ali nesse exemplo. Ele botou um sinal de 100 dólares e botou para pagar 26.900, ou seja, o restante, quando a gente finalizar a venda lá, quando for o dia do closing, depois que finalizou tudo mais. Esse sinal é o quê? No momento que a gente mandou os documentos para a Title Company, no primeiro dia, ele já tem que depositar o sinal na conta da Title Company, que é basicamente um sinal que fala assim, ó, além do contrato, eu estou dando sinal que eu não vou dar para trás, e se eu der para trás, eu perco esse sinal. E esse sinal, esse valor que o comprador está dando, ele vai ser depois descontado no valor de compra do imóvel, né? Obviamente. Então, por exemplo, ele deu 100 dólares e ele vai pagar só 26.900 aí. Mas só para contextualizar, nesse exemplo que o cara deu ali, 100 dólares, 100 dólares é muito pouco, né? Porque, por exemplo, assim, se ele desistir, ele não perde nada, né? No caso. Geralmente a gente pede, pelo menos assim, 27 mil dólares, pede uns 2 mil dólares de sinal, que daí é mais seguro, né? Entendi, não entendi. E essa mesma Title Company já fez, era a mesma empresa que fez o Certification of Title também? Isso, ela fez para mim o Certification of Title e tá fazendo o closing também, sabe? Então, é bom porque o que acontece? O closing, geralmente, ele demora umas 3, 4 semanas para ele finalizar e ser concluído de fato. E o Certification of Title demora exatamente o mesmo tempo. Então, quando eu vendi o imóvel, iniciei o closing, eu já iniciei o closing e já iniciou o Certification of Title, que daí ela tá fazendo as duas ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. Então, eu não preciso necessariamente fazer o Certificado of Title antes de botar para vender a propriedade. Eu posso botar na hora que tiver o contrato, fazendo o contrato já e botar os dois para rodar junto. Isso, exato. Eu prefiro assim, tá? Eu prefiro assim, porque daí, digamos assim, é mais certeiro. E daí, eu só recomendo que tu alinhe com a Title Company para ela definir dar um mês para de fato finalizar o closing, que daí é o tempo que ela precisa para fazer o certificado de Title, entendeu? Entendi, que eu achava que tinha que deixar o terreno limpo, enterrar atos de documento, para depois oferecer o terreno para vender. Tem algumas que, digamos, se tu for fazer com uma empresa que só faz certificate, daí teria que fazer isso, né? Fazer primeiro para pegar e depois vender. Nesse caso, como essa aí faz os dois, ela faz em simultâneo, que eu já tirei essa dúvida com ela. Entendi. Porque se der errado, o negócio vai para trás também. Se tiver daí vai ter um certificate ali parado, limpo, mas vai ter que vender uma hora, né? Daí vai ser usado, mas não sabe quando. Não, show de bola. Muito obrigado. Obrigado. Última perguntinha, então, só da Eloana. Rafael, estou com uma dúvida seguinte. Você colocou lá no anúncio que era Clean Title e você não tinha feito ainda o certificado. E se der errado no meio do caminho, aparecer alguma coisa, você fez sua pesquisa e botou lá que estava Clean Title? É que no caso, eu coloquei Clean Title porque, como eu tinha feito a pesquisa, digamos assim, por mim, para mim estava clean, né? Então foi mais uma coisa para atrair pessoas. Mas daí, óbvio, que se surgisse alguma coisa que eu não vi nada, ia travar, né, no caso. Mas ali eu botei porque eu sabia que o meu público-alvo ali, que são pessoas que querem construir, elas querem o quê? Lote para construir, pronto, rápido, closing, direto, sem dor de cabeça, entendeu? Então eu botei exatamente as palavras-chave para atrair esse público e receber as ofertas aí, entendeu? Tá. Perfeito. Mas é um risco que a gente corre. Tipo assim, o risco é, por exemplo, se achar alguma coisa depois, tem duas opções. Ou o comprador se espera até a gente resolver, ou ele desiste e a gente resolve e vende de novo, entendeu? Bota pra venda, a gente não tem um risco financeiro, assim, sabe? É uma estratégia, então. É uma estratégia de marketing. Quem vendeu, deu tudo certo. Então, perfeito, time.
Novamente, obrigado a todos que compareceram aqui hoje. Vou pedir para a gente fazer a famosa fotinha final aí com todo mundo. Se vocês puderem abrir as câmeras. Aí, ó, todo mundo ficando bonito. Vou fazer a fotinha aqui. Fazer um vidinho agora. Aí, ó, mais uma noite com toda essa galera bonita aqui em reunião, participando de mais um Link Mind. Hoje tivemos muito aprendizado aí com o Rafael, que ministrou essa reunião para a gente. Mais uma reunião histórica, né? Muito obrigado a todos que compareceram mais uma vez. Obrigado por fazerem parte da nossa história. A gente está cada dia aqui podendo contribuir também com a história de vocês. Então, nos vemos até no próximo Link Mais, tá bom? Obrigadão, time. Valeu, Obrigada, obrigada. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu. Valeu. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Tchau.